Hello, hello, hello! Que maravilha! Estamos na segunda temporada do Executivo no Divã. O Executivo no Divã, que é um espaço para a gente refletir com os pés no chão sobre nós que somos executivos, líderes e gestores. E nada mais, nada menos que nessa temporada o bate-papo vai ser com Ricardo e Felipe Mastalers. Sem spoiler, um aqui é mais velho que o outro. Não é mesmo? E aí, spoiler, e aí, pai, como é que tá a sensação desse novo projeto de trazer conteúdos divertidos, mas com o pé no chão sobre liderança, gestão empreendedora, trazendo a teoria, a ciência? Como é que tá essa sensação desse bate-papo que teremos? Pois é, agora você já entregou que é o mais velho, né? Apesar de não parecer, hein? Mas para mim é um orgulho muito grande estar interagindo com você pela sua capacidade, a sua capacitação e a sua experiência no mercado americano, um país tão competitivo e tão desenvolvido, e trazendo da fonte de grandes eh, eh, pessoas que repensam e pensam sobre a gestão, né? E isso é bem interessante. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa assim com bastante conhecimento, bastante ciência e bastante experiência aplicada. Até porque nos países não tão desenvolvidos a gente utiliza demais a criatividade, né? A gente se vira nos 30, Se como vira diz nos aqui no 30. Brasil. Legal. Essa experiência aplicada eu acho que é um bom ponto, essa criatividade que temos, que vem da experiência. E aí, uma pergunta para a gente entrar nesse mundo que a gente vai falar de gestão empreendedora. Um ponto inicial, um pontapé, precisa ser a base: autogestão. Peter Drucker, que é o pai da gestão moderna, e aí você conhece muito bem sobre gestão e sobre autogestão, fala da gente ter esse locus interno. E para isso eu faço uma brincadeira, uma pergunta para todos nós, mas cutucando para você, na sua experiência, teve algum momento que parecia que você não controlava nada do resultado? Com certeza, vários momentos. Agora é interessante quando você falou antes ali do óculos interno, uma das dos mantras, digamos assim, do empreendedor é que ele assume a responsabilidade pelos sucessos e pelos fracassos. E naturalmente você não tem controle absoluto de tudo, mas você pode, por exemplo, criar planos de contingência, ou você pode se preparar para situações em quais você não tem uma contingência traçada, mas uma forma de que você, a partir do seu repertório, da sua experiência, você criar em tempo rápido, real, ainda mais que hoje a gente está na velocidade da IA, né? Situações que possam trazer soluções, mitigar equívocos de uma forma muito acelerada. Para isso, a gente precisa estar muito presente em todas as situações, monitorando, para que você possa antever essas questões que você não tem controle. Legal. E hoje a gente tem muita ferramenta sobre isso, né, Felipe? Muita tecnologia, né? Muito, muito. Legal que você fala sobre sucesso, fracasso, locus interno e como a gente tem ferramenta hoje, muita tecnologia que incentiva a gente a chegar nesse sucesso. Agora também tem muita ferramenta da autogestão, desse olhar interno, que, como diz o Peter Drucker no livro chamado Managing Oneself, ou seja, gerenciando a si mesmo, ele fala: só podemos alcançar o desempenho real quando conhecemos nossos pontos fortes, nossos valores e nossa forma única de contribuir para a sociedade, para a empresa. Então, nesse olhar, nessa sua experiência, quando você fala que a gente controla quase nada, como é que a gente traz clareza sobre o que talvez a gente controle um pouco mais, que são os nossos pontos fortes, nossos valores individuais e como que a gente contribui com o ambiente que a gente está inserido? Como é que são ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, para ter essa autorreflexão e saber gerenciar melhor nossas escolhas? Eu te confesso que, na teoria,
a gente tem controle de nós mesmos. Na prática, poucas pessoas têm o autocontrole, de verdade. A questão hoje em dia, pós-pandemia, inclusive, é muito séria, a questão emocional, a gestão emocional, né? E quando Peter Drucker traz essa questão dos pontos fortes, também são poucas as pessoas que têm um autoconhecimento um pouco mais aprofundado. E isso é tão importante porque isso é um alicerce. Como é que eu vou entregar para o mundo algo que eu não tenho? Então, o autoconhecimento, ela é o início de toda uma conversa para que possa se chegar à autogestão. E dentro desse autoconhecimento, identificar os pontos fortes, os valores e essa forma única para o que você de verdade, quais são as suas características reais para você entregar. Não adianta, eu faço uma comparação, uma analogia muito assim, não adianta querer fazer um pato voar como uma águia, ele não tem equipamento, ele não tem hardware para isso. Da mesma forma que a águia nadar como um pato. E aí não tem um desmérito de nenhum dos dois. Agora, a gente tem que ter essa cautela, as pessoas realmente fazerem a entrega do que eles têm de único, de forte, das características, e dentro de uma organização, a gente criar as complementariedades, unindo forças, porque um tem algo forte, o outro tem outra coisa forte, eles juntos fazem um time, gerando uma sinergia. A sinergia é a soma das partes ser maior no todo. 2 e 2 passa a não ser 4, passa a ser 5. Legal. Então, acho que isso é bem relevante olhar nas organizações. Nessa sinergia, quando a gente olha nas organizações, as organizações de alto resultado, a sinergia é maior. Quando você tem harmonia entre os indivíduos na empresa, os resultados tendem a ser melhores. E aqui quando você falou entregar algo que a gente não tem, que eu não tenho, que você, então a gente precisa ter algo para entregar valor. E eu preciso reconhecer o que eu tenho de valor para poder entregar. Enquanto organização, nós precisamos reconhecer o nosso valor e entregar este valor para a sociedade em forma de produto, em forma de serviço. E olha só, autogestão, ancorado no que você fala sobre a clareza, sobre entender que valor a gente traz, ancorado no Peter Drucker, se eu começo a ter uma prática de entender melhor os meus valores, eu começo a destravar neurologicamente o entendimento que eu vou conseguir observar nos outros também os valores que eles trazem de individual. Se eu não consigo identificar o meu valor, como é que eu vou identificar o valor do meu time? É impossível. Se eu quero comer arroz e feijão, não sei como cozinhar arroz e feijão, não sei nem o gosto que arroz e feijão tem, impossível. No caso, nessa brincadeira, o arroz e feijão, o gosto é eu ter a sensibilidade de reconhecer os meus valores individuais, vai me potencializar e permitir eu reconhecer os valores do time. Enquanto líder e gestor, é a sinergia que você está trazendo. Então, a autogestão, também de volta a Peter Drucker, se a gente não tem essa capacidade de olhar para dentro, a gente não vai ter a capacidade de liderar times de alta performance, de bom desempenho, de bons serviços, entregando valor único para a sociedade. E aí eu fico aqui, me pergunto várias vezes, e aí eu jogo essa pergunta de volta, para a gente entender nosso valor, nós líderes, gestores, temos um cargo específico, é um ponto muito delicado. Não sei se você concorda ou discorda, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, para dar esse gostinho do que a gente vai falar mais na frente sobre a profundidade desse tema que é tão grande, assim, tão vasto, e a gente aqui só uma pílula. Mas é um ponto delicado que quando a gente vai falar de autogestão, é comum, aí você me fala o que você acha, confundir a nossa identidade individual com o cargo que a gente assume. Como é que fica esse conflito? Eu sou o cargo, eu sou quem eu sou? Como é que você percebe na sua história essa dinâmica entre alto valor, identidade e o cargo, digamos, a função que o líder exerce dentro de uma empresa? Como é que esse ponto delicado, essa confusão entre cargo e identidade? Eu queria trazer um exemplo.
de uma experiência que eu tive. Eu estava trabalhando com 18 executivos de uma empresa, em cargo de vice-presidentes e diretores. E dentro da vice-presidência comercial, eu conversando com o vice-presidente, ele tinha uma característica muito forte, que era a característica de ser uma pessoa relacional. Se a gente falar no DISC Assessment, ele seria uma pessoa de alta influência. Só que a área dele, e ele tinha responsabilidade, o cargo dele exigia dele entregas de qualidade da área comercial, a área dele vinha fazendo entregas de propostas comerciais com bastante erro. E ele não tinha essa característica, porque, voltando ao DISC, ele não tinha a característica de alta conformidade, que é aquela pessoa do detalhe. E ele contratava muito pessoas nas quais ele percebia similares a ele. Então, no time dele tinha muitas pessoas de alta influência que realizavam vendas. Mas a área dele tinha que entregar propostas de qualidade, com detalhes, olhando para detalhes, atento a detalhes. E aí, quando a gente estava trabalhando nessa empresa, eu mostrei para ele isso. Olha, as suas características são excelentes para fazer relacionamento, boas vendas e tal. Só que para a sua área, a gente precisa também trazer características complementares. No caso da alta conformidade, a gente vai trazer uma proposta sujeita a mais detalhes e menos incidência de erros. Quando ele entendeu isso, ele até falou para mim: Ricardo, eu lembro que numa empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, eu tinha essa pessoa que você está citando, porque já vinha dentro da estrutura daquela empresa, daquela cultura, isso que você está propondo fazer aqui. E eu não me ative que os grandes resultados que eu tinha naquela empresa tinha muito a ver com essa estratégia. E quando eu montei o time aqui, eu terminei contratando pessoas muito similares a mim. E não observei que na equipe eu teria que ter pessoas também distintas das minhas características. Então, aí vem muita a função do cargo que ele estava e da identidade dele. Muito nesse sentido. Legal. E olha que valoroso é quando a gente desassocia identidade e cargo, a gente olha o cargo talvez de um lugar mais amplo, permitindo montar o tabuleiro, o jogo de uma forma melhor, né? Assim, colocar pessoas com complementaridade, diversidade, como você disse, alguém com mais conformidade, com alguém com influência, e não só buscar os semelhantes e ficar todo mundo igual. Isso é libertador, me parece, quando nós atingimos uma maturidade de clareza que a gente tem nosso valor próprio, o valor que a gente pode contribuir, e às vezes a nossa melhor contribuição é sair um pouco enquanto identidade e colocar novas identidades, novas pessoas com personalidades diferentes, montando um time que possivelmente vai discutir mais, vão ter diferenças de opiniões, porque são diferentes, isso é bom, e possivelmente encontrar respostas e decisões mais acertadas. Porque afinal de contas, se a gente vai olhar pela empresa, o nosso cliente, ele também é muito diverso, né? Tem cliente de vários lugares. Exatamente. A gente conseguir enxergar para o outro com os olhos do outro e não com os nossos olhos. Porque aí você vai começar a entender a necessidade do outro na ótica dele. Durante muitos anos eu tive empresas de tecnologia e durante muito tempo eu observava que as pessoas que gostavam, como eu, de tecnologia, de desenvolvimento, às vezes faziam sistemas maravilhosos dentro das suas empresas e quando ia para o mercado, o cliente achava complicado demais. Porque sofisticaram tanto o negócio, ficou tão complicado, que o uso não era tão amistoso. Era complexo demais. Graças a Deus que se evoluiu muito nisso. Hoje a gente trabalha muito com a interface sendo mais amigável e escutando mais o cliente na sua real necessidade. E não
uma questão de um técnico muito capacitado, tentando adivinhar ou dando o melhor do estado da arte, mas para ele, o cliente, às vezes, o que o técnico quer entregar, às vezes é complicado, E é sofisticado demais. que eu acho que essa é o ponto que a gente pode reforçar nesse final de bate-papo, porque quando eu te escuto falar sobre olhar na ótica do outro, eu também te escuto trazer a humanização de volta para as empresas. Com tanta tecnologia e tanta coisa, parece que hoje em dia todo mundo tem que virar um robô, tem que virar pensar melhor que a inteligência artificial. Cadê a humanização? E na verdade os clientes estão pedindo isso, como você acabou de falar. Eles querem algo que seja mais adequado para eles enquanto usuários. E o líder e o gestor precisam voltar para a humanização, precisam voltar para esse olhar, digamos, do DISC, por exemplo, que é um assessment comportamental, um olhar da gestão pela ótica de entender o seu próprio valor, também o valor que ele pode contribuir enquanto líder dentro da empresa, distanciar um pouco o cargo e a identidade própria, né? E eu só estou querendo prestar atenção. Eu sei que esse é um vídeo introdutório, assim. Eu sei que você tem uma reunião agora, que aí é de noite, aqui em Los Angeles é de dia. Não quero. Deixa até com gostinho de queremos mais, porque a gente quer que vocês voltem para o vídeo, façam perguntas. A gente vai falar de gestão empreendedora, liderança, experiência. Façam perguntas sobre o que você já conhece. Se você olhar nossos LinkedIns, talvez tenha alguma teoria ali que você goste mais. Mas palavras finais, mas talvez para voltar para a sua palavra final sobre humanizar a gestão. Legal, Felipe. Eu queria fazer uma provocação final. Recentemente eu estava dando uma palestra numa corporação e eu fiz essa mesma provocação. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com inteligência artificial e estão abrindo mão de utilizar a inteligência natural. Nunca estivemos na história tantas empresas e pessoas adoentadas emocionalmente. Inclusive fazendo uma provocação para você, porque você fez uma pesquisa no nível mundial sobre equipes em teletrabalho e o efeito disso, né? E é legal você, em algum momento, trazer isso, porque isso tem a ver com essa inteligência natural que é nossa, mas que a gente está tão preocupado com o artificial, abrindo mão do natural, que é onde realmente se estabelece a grande performance, a melhor performance. Muito bom. Vamos falar sim sobre esse ponto. Quando a gente volta, assim, um resumo, um pequeno spoiler, como você traz, quando foi fazer esse questionamento ali sobre inteligência natural, puxa, isso é demais. A inteligência natural só pode ser acessada quando a gente começa a ter contato com a nossa autogestão, né? Não tem como utilizar a inteligência artificial para falar, me responda como é que é a minha inteligência natural. Assim, não tem como. Tem que trabalhar duro internamente, ter clareza. O trabalho do líder hoje em dia não é tão fácil, mas é simples. Talvez a gente só precisa de inteligência natural. Muito legal trocar essa ideia hoje. Inicial, são uma série de vídeos que vamos tratar daqui para frente sobre liderança, gestão empreendedora. O que é gestão empreendedora? A ótica da ciência, a ótica das experiências que foram feitas em nível acadêmico e nível profissional no mundo inteiro. E trazendo também um pouco da nossa vivência com pequenas, médias e grandes empresas de vários caminhos. Mas muito legal, pai. Muito bom estar aqui. Aguardo ansiosamente para o próximo vídeo. E boa reunião para você. Palavras finais antes da gente finalizar o vídeo? Eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo. E é um bate-papo que seguramente vai ser sempre assim, divertido, com muito conteúdo de qualidade. E um papo onde une aí a experiência e muito estudo e muita formação envolvida aí em vários segmentos. Tamo junto, maravilha, maravilha. E obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Compartilhem, salvem, ajudem a gente poder falar um pouco mais da inteligência natural. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu! Muito bom, muito bom. Tamo junto.